Eu falei sobre ansiedade, coloquei agora nas redes sociais, Instagram, TikTok, mas acabou dando 3 Reels, cada um de 4, 3 minutos. Vou condensar eles aqui e vou colocar disponível também no YouTube. Me chamo Vinícius Fernandes, sou psicólogo clínico. E eu comecei falando que me chamou a atenção ter ouvido há pouco tempo atrás alguém dizer assim: eu tenho muita ansiedade. E qual foi a minha devolutiva? É que nós não temos ansiedade como se fosse uma particularidade nossa, como se fosse algo individual, singular, mas nós vivemos em contextos ansiosos. Que contextos são esses? Por exemplo, de largada, a gente já mora geralmente em grandes cidades que demandam grandes distâncias. O próprio ambiente da cidade, o ambiente citadino, via de regra, ele costuma ser bem cheio de estímulos. Você percebe que quanto maior uma cidade, mais a gente precisa se deslocar de um canto para outro rápido, com muita pressa, com muita demanda de trabalho familiar e de todas as ordens. E acaba que esse excessivo número de estímulos vai acelerar a nossa cognição, vai mexer com o nosso corpo, com a nossa fisiologia, vai mobilizar a nossa condição humana, e isso vai de alguma maneira afetar na nossa ansiedade. É a isso que eu quero me referir. O argumento chave é esse, que nós não temos ansiedade como se fosse tipo um pronome possessivo, minha ansiedade, mas nós estamos inseridos em contextos ansiosos, em contextos que demandam muita notícia, muita informação, muita coisa que é colocada no nosso colo, como se a gente tivesse que resolver e resolver com urgência. A gente toma conhecimento de problemas relacionados a guerras, a gente toma conhecimento de noticiários policiais. Para quem mora no Brasil, são situações que são pescadas no país inteiro para ser editada e colocar para a gente ficar a par daquela situação, e enchente, inundação e todo tipo de situação que de alguma maneira vai excitar a nossa cognição, que ela tem um limite operacional. Ela cansa, como o celular, que provavelmente você está agora com ele na mão, ou a sua televisão, mas principalmente o celular. Você vai perceber que quando chega ali naquele limiar de limite do processador do equipamento, ele para. Ele vai travar e vai nos obrigar, vai te obrigar a esperar o tempo dele para que ele possa fazer, executar a próxima atividade. Porém, nós não costumamos fazer isso quando diz respeito à nossa mente, à nossa cabeça. A gente já está cansado, já está exausto, a gente tem que enfrentar dificuldades econômicas, que a privação de uma boa renda, de uma condição legal, de uma moradia legal, de condições de cuidar da saúde, de cuidar dos filhos, cuidar da sua família, dos seus, dos entes queridos, já é algo estressor por si só. Aí você vai descansar e você já vai adicionar uma nova camada de hiperestimulação, vendo notícias, problemas e um monte de coisa que, ao invés de baixar essa frequência mental, ela vai de alguma maneira mobilizar para que você de alguma maneira se posicione e você faça algo a respeito. Então, nesse sentido, eu dei uma outra ilustração, que foi alguém que chegou para mim, que me puxou para uma conversa, uma pessoa amiga, e veio me contar sobre a situação de um caso chamado Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein, é. E aí, depois de uns 10 minutos desabafando uma situação assim bem complicada, bem dura, bem difícil, bem pesada, essa pessoa perguntou o que é que eu achava desse caso em particular, e eu disse que não conhecia. E a pessoa chegou para mim e disse: você não conhece mesmo, é verdade, esse bilhete? Eu falei: eu não conheço o caso Jeffrey Epstein. E aí a pessoa disse assim: mas o mundo todo conhece esse caso. E eu respondi assim, educadamente: mas então quer dizer que eu não sou o mundo todo, né? Eu não faço parte desse mundo, né? Nessa consulta, por assim dizer, né?
0800, que como psicólogo, quem é da área sabe, né, que as pessoas não podem ter uma oportunidade de falar, as pessoas têm muita demanda, via de regra, o mundo nos exige muito, nós temos muito acesso a conteúdos, a informações, mas menos chance de externalizar, de falar. Eu disse não, eu não costumo consumir, né, muito noticiário assim, e eu não conhecia esse caso, e a pessoa olhou para mim e falou, então você não conhece esse caso, então você está deslocado da realidade. Aí já caberia entrar aqui na filosofia, perguntar, mas para você o que é realidade? Mas eu não ia estressar mais ainda a pessoa, mais do que já estava, né? Só que aí eu perguntei para a pessoa o seguinte, me diz 3 coisas, a partir do que você me trouxe do caso de Jeffrey Epstein, que eu possa fazer tudo que você pediu, eu vou fazer 3 coisas de forma concreta, palpável e objetiva para a gente solucionar esse problema, ou pelo menos amenizar a tua ansiedade. Ao que a pessoa me respondeu assim, você parece, não, você me incomoda com essa pergunta. Tua pergunta, Vinícius, me deixou incomodado. Aí eu perguntei, por quê? Usando o questionamento socrático, que é uma técnica de terapia cognitivo-comportamental, para ir aprofundando as camadas do pensamento ali do paciente. Não era paciente, mas serviu também para uma conversa informal entre amigos. E aí eu perguntei, por que te deixou incomodado a minha pergunta? O que é que eu posso fazer? Só me diz que eu faço. E a pessoa me respondeu, porque parece que você não tem empatia. Parece que você não tem empatia. E aquilo me chamou muito a atenção, num limiar de ansiedade muito alto, muito agudo, de uma coisa assim, que estava mobilizando aquela pessoa. A pessoa não sabia o que fazer com aquilo, colocou para mim. Só que quando a gente não tem uma capacidade de ação, que um autor, um psicólogo chamado Robert Leahy vai distinguir preocupação produtiva de preocupação improdutiva, onde preocupação produtiva é aquela sobre a qual nós podemos fazer alguma coisa e improdutiva é aquela que a gente não tem nenhum tipo de ingerência. Por exemplo, a órbita da Terra está de repente saindo do seu lugar. Eu, você, nós, a gente não tem capacidade de fazer nada a esse respeito. Isso é uma preocupação improdutiva. Preocupação produtiva é, por exemplo, eu quero me comunicar, compartilhar essas experiências e aí eu gravo isso aqui para você. Isso é uma preocupação produtiva e assim eu estou fazendo. Quando eu expliquei para essa pessoa que não era falta de empatia, mas sim uma delimitação desses estímulos ambientais, a pessoa compreendeu de alguma maneira que se a gente não colocar uma limitação em contextos, em ambientes, em informações, em situações que nos acontecem na família, no trabalho, em diversas ocasiões sociais, a nossa mente tende a ficar sobrecarregada, esgotada, exaurida e a gente não vai ter contato com ambientes menos ansiogênicos, menos estimulantes, ambientes como esse aqui, que eu gosto sempre que eu tenho a oportunidade de ficar em silêncio, de ficar em paz, de ficar sossegado e de simplesmente deixar decantar as ideias. Portanto, o meu argumento é: nós não temos ansiedade. Nós vivemos em contextos ansiosos, em famílias que às vezes nos demandam questões emocionais, em ambientes sociais, em ambientes de trabalho que por vezes são muito bons, não a profissão, mas o trabalho, mas tem ambiente de trabalho que é muito disfuncional. É um inferno na Terra, é uma angústia do começo ao fim. Por isso que, inclusive, existe uma área da psicologia própria para isso, que é a psicologia organizacional, a psicologia das organizações, né, que ela de alguma maneira vai fazer a gestão para que esses ambientes sejam o mais harmônico possível. Então a ideia é essa. Sempre que você ouvir alguém dizer eu tenho ansiedade, ou se você mesmo assim se achar eu tenho ansiedade, provavelmente é interessante deslocar para eu vivo em contextos ansiosos, tenho uma história de vida marcada por ansiedade, tenho eu e as minhas circunstâncias, e aí facilita muito essa abertura cognitiva para que a gente possa trabalhar essa questão tão recorrente hoje em dia, porque no consultório praticamente não chega para qualquer psicólogo ou psicóloga uma demanda clínica que não esteja marcada por um alto grau de ansiedade.